Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode melhorar um pouco aqui, meu filho? Glória. Aqui, ó. Aqui, ó. Só para mim aqui. Lá eu não sei. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Eu acho que não está saindo aqui não, hein? Glória. Isso, agradeço. Agora, meu filho, tá ok, viu? Estou falando por mim. A igreja lá fica na sua responsabilidade. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, o coração alegre por fazer parte desse culto. Você faz parte da história no céu, por estar aqui nessa noite. A palavra diz que aonde estiver dois, já é o suficiente. Aqui tem mais de dois reunidos. A questão é a reunião. No nome de Jesus, diz que Ele mesmo se faz presente. Você tem alguma dúvida? Não sou eu que estou falando, é a palavra. A palavra que está falando. Se ela fala, ela garante. Então você já sabe que o Espírito Santo está aqui neste lugar. Então você não vai reverenciar o pastor, você vai reverenciar Ele. O temor aqui não é o pastor, o temor aqui é para Ele. A presença aqui é a dele que faz a diferença. Eu só sou um canal usado por Ele e dependente dEle. Por isso que eu estou aqui neste lugar. Quero louvar a Deus pelas vossas vidas. E assim como disse ali a Ana, eu quero dizer para você nessa noite, só para os crentes. Eu quero ministrar, como Eli era o sacerdote da casa, eu como sacerdote dessa casa quero ministrar sobre a sua vida. Aquilo que você veio buscar, você vai levar nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Se você crer, você já vai sair daqui e o milagre vai acontecer. Ela recebeu a palavra no altar e saiu correndo. O coração mudou já alegre. Quando ela chegou em casa, ela já chamou o marido e disse: vem para cá, essa noite é minha. Porque eu já recebi a palavra. Oh, aleluia. Se você acreditar nesta palavra, você vai sair daqui, não sei se é amanhã, mas você já vai chegar lá e dizer: a vitória é minha. Oh, glória. Crente é assim, né, meu irmão? Quando ele chega na igreja, ele está atento. Ele está atento e ligado. A palavra que está sendo ministrada, lembra do centurião? Manda só uma palavra que sai daqui para lá. Se você abraçar ela, segurar ela, a vitória já chegou. Porque a palavra de Deus tem poder. Diz que assim como a neve desce do céu, a chuva rega a terra, diz que assim a minha palavra, ela tem propósito. Dá pão ao que come, semente ao que semeia. Se você está semeando, receba aí a água. O rio de Deus nessa noite. A semente que você tem lançado nessa terra seca aí, hoje a água. Disse: olha, e ela não volta vazia antes de fazer o que me apraz, o que apraz a Deus. A palavra está sendo lançada, ela não vai voltar para Deus sem antes Deus fazer o que apraz, ou o que dá prazer a Deus. O que dá prazer a Deus é abençoar o seu povo, é a satisfação de Deus. Louvado seja Deus. Esse é o segundo dia dessa festa, é o 11º ano que a igreja está orando. A igreja está nesse propósito de 12 horas de louvor e adoração. Não começou ontem. A festa tem 10 anos atrás. Esse é o 11º ano que o Ministério de Restauração está orando. O
Pentecostes foi 10 dias, nós já estamos no 11º, talvez seja hoje. O 11º dia, nós estamos seguindo bem. Lá no 10º dia desceu, que fala que foi o Pentecostes, não foi o Pentecostes. O título de pentecostal é por causa da data. É porque a festa de Pentecoste, aí aconteceu no último dia, nos 50 dias, completando 50 dias, aí chama Pentecoste, e nós somos pentecostal. Quem é pentecostal aqui? Todo mundo falou que era? Então vamos ver se você é pentecostal ou não é pentecostal. Amém? Vamos saber o resultado dessa festa pentecostal e se você faz parte desse quadro. Se nós fazemos parte desse quadro, dessa festa pentecostal. Quem fala que é pentecostal tem que ter o conhecimento do significado da festa pentecostal, do Pentecoste, 50 dias, o que é isso, para você saber e dizer que eu sou pentecostal. Se você faz o que Israel faz na festa pentecostal, aí você é pentecostal. Tem um cabelo aqui, meu não é. João 4, para nós lermos o texto aqui. E o que falta para você ser pentecostal? João 4, a partir do 19. Você vai ficar no 19, eu vou ler o 15. Aliás, vamos começar a ler do 15, para a gente ter um entendimento. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, que a hora vem, quando nem mesmo no monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que os pais procuram para seus adoradores. Em Atos 2, eu só quero ler o primeiro versículo. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém? Louvado seja Deus. Poder sentar. A origem desta palavra avivamento, a etimologia da palavra avivamento, quer dizer viver de novo, reacender a chama que está se apagando. Ato de se avivar ou tornar mais vivo
mais intenso, nítido. Não adianta ser pentecostal e ninguém está vendo o brilho do Espírito Santo. Foi avivado e ninguém sabe desse negócio. Você ainda está no mesmo estado ainda, necessitando do avivamento acender. Nós conhecemos a história da Rua Azusa. E eu quero saber, você que veio buscar hoje o avivamento, você que está querendo esse avivamento, eu quero. Eu preciso ser avivado, eu preciso ser avivado. Eu necessito desse avivamento. Um dos responsáveis pelo avivamento na Rua Azusa, o William Salmon, ele ficou 2 anos e meio orando, 2 horas por dia, pedindo o batismo com o Espírito Santo. 2 anos e meio ele orando, completando 2 anos e meio, o Espírito foi falar com ele e disse: você está orando pouco. Quem é que se enquadra nisso aí? 2 horas de oração por dia entre nós aqui. O Espírito Santo vem a ele e disse: olha, você está orando pouco. Aí ele mudou a oração, passou a orar 7 horas por dia. Orou 1 ano e meio buscando se encher do Espírito Santo de Deus. Depois de 1 ano e meio, aconteceu na Rua Azusa o avivamento que impactou os Estados Unidos. Então não sei se essa palavra vai chegar para nós aqui. Nós estamos orando pouco, que estamos querendo o avivamento. E o que é avivamento? O avivamento é aquilo que Deus nos dá. Porque todo dia só a salvação, eu diria que era o avivamento. Nós que estamos aqui, que somos salvos, isso é o que Deus nos deu, e não porque merecíamos. Então isso seria o avivamento. O avivamento não é isso. O avivamento é uma resposta daquilo que nós oferecemos a Deus. O avivamento é uma resposta de Deus daquilo que nós estamos oferecendo a Ele. O que nós estamos oferecendo é o suficiente para o avivamento? Porque o avivamento é para a igreja. O avivamento não é para o mundo que está vivendo uma vida em pecado. O avivamento é para quem renunciou, quem se arrependeu. Vai lá para Apocalipse. Arrepende-te. Arrepende-te. Você está dizendo que está vivo, mas você está morto. Se arrepende. Então não tem avivamento sem arrependimento. Não há avivamento sem reconhecimento do nosso estado e de quem vai avivar. Quem vai avivar não é o pastor Joselito. Quem vai avivar a sua vida é aquele que está aqui no nosso meio, aquele que te conhece. Lembra aqui, nós lemos a mulher samaritana, o encontro e o lugar, o poço de Jacó. Talvez você está bebendo o tempo todo da água do poço de Jacó, mas Jesus não está lá. A referência para você é Jacó, o pai natural. Aí Jesus se encontra, deixa os seus discípulos, segue
E a Bíblia diz, João diz, que era necessário, era indispensável, irmão, aquela chegada naquele poço. Era necessário ele ir. E o caminho e a distância para onde ele ia era totalmente diferente. Seria assim: nós estamos em Ilhéus, precisamos ir em Itabuna, mas é necessário ir por Uruçuca. A distância muito grande e perigosa a estrada, porque só passar por Samaria já era perigo. Mas Jesus não abre mão de você nem de mim, independe da distância, do lugar e do perigo. É tão verdade que Paulo escreve aos Filipenses dizendo que ele se despiu da sua glória, se fez homem, habitou entre nós. Era suficiente, era necessário, era necessário. Se humilhou, se fez homem, habitou entre nós, foi obediente, até a morte. Que morte foi? Não foi qualquer morte, morte de cruz. A morte mais vergonhosa que existia era a morte que os romanos faziam para envergonhar e humilhar. Tinha que carregar a madeira, tinha que tirar a madeira da casa, do esteio da casa, arranca lá do esteio da casa dele, derruba tudo e vai fazer a cruz, e ele vai carregar. Era necessário? Para ele era necessário. Vim aqui para salvar a minha vida e para salvar a sua vida. Então a mulher, naquele dia, como você saiu para o culto, disse: é o mesmo culto de ontem. Vou pegar a minha água e vou sair, vou chegar em casa, a mesma coisa vai acontecer. Já era a rotina dela. Pegar a água, meio-dia, média para não ter muito movimento, a vergonha era muito grande. Só que Jesus chegou primeiro, né? Foi diferente, ninguém marcou, ele que foi. Foi ele que veio ao nosso encontro, irmão. Ele já estava aguardando. Ele não tinha sede de água, não tinha sede de água. A sede dele era outra. Ela chega com seu vaso, pronto para pegar água. Encontrar um judeu seria já algo difícil, porque o judeu sempre foi superior ao samaritano, sempre se achou superior ao samaritano. E Jesus pede a água. Ela disse: como pode tu, judeu, pedir água? Então já cria já uma indiferença. Já existia uma indiferença. Olha só, já existia uma diferença. Você acha que isso acontece na igreja, uma indiferença com um irmão e outro? Você acha que há alguém aqui dentro, entre os irmãos reunidos, e há uma indiferença entre um e outro, e você veio buscar o avivamento de Deus sem primeiro tratar? São pessoas que não se falam, são pessoas que estão de mal. Estou falando dentro da casa de Deus, eu estou falando para os salvos. Jesus diz: precisa quebrar esse negócio. Quem é espiritual, o mais forte suporta o mais fraco. Se você que se acha mais forte do que o outro que não estão falando, vá a ele, procure ele, retrate, converse e volte ao altar, conserte o altar.
Jesus disse: não tem como o avivamento chegar com essa resistência. Aí Jesus disse: rapaz, se tu soubesse quem te pede água. Tá vendo como é que é a situação? Talvez essa pessoa é uma bênção para você e você não fala e não sabe que ele é uma bênção para você. Talvez depois você está precisando dele ou dela, como quer que seja, mas já criou a resistência. Já não dá mais. Jesus disse: não dá. Esse assunto aqui não dá. Mas se você soubesse quem te pede água, e tem outra coisa, e você não tem vaso nem corda para botar água no poço, ou está dizendo: e eu não vou te dar. Você não tem. Nós somos rivais, somos inimigos um do outro. Eu já estou dizendo: olha, fica lá. Você perde muita bênção por isso. Você perde de ser abençoado por isso. E aí Jesus disse: olha, eu tenho uma água aí, que se você beber desta água, você não vai mais voltar aqui para beber a água. Ele disse logo: aonde tem, eu quero essa água. É dessa água que eu estou querendo, porque eu não quero mais voltar aqui. Talvez essa pessoa com essa indiferença, ela tem uma bênção grande para você e você não sabe. Eu quero esta água. Aonde tem essa água? E ela disse logo: ó, porque só quem é espiritual, porque ela não era leiga, ela era religiosa, ela conhecia Deus, ela adorava a Deus no monte, porque não deixava adorar em Jerusalém. Então era uma pessoa que tinha uma brasazinha ainda lá, ó, com todo o pecado que ela estava, mas ainda tinha uma brasa ainda lá, ó. Isso que é avivamento. Tinha uma brasinha. Quando falou da água, ela entendeu. Ela disse: onde é que tem? Eu quero, me dar e me dá essa água, que eu não quero mais voltar aqui. A igreja pentecostal tem o conhecimento, e todos nós sabemos, porque dá uma vazão ao Espírito Santo, a profecia, a revelação. Primeiro, porque quando Joel falou, e em Atos está dizendo que quando o Espírito Santo fosse derramado, tinha profecia, tinha sonho, tinha visão. E hoje diz que são profetas ou pentecostais e não estão dando mais vazão. Porque o lugar que tem o pecado, a profecia precisa calar. Tem pessoas que têm medo de vir na igreja por Deus revelar. Aí Jesus revelou a vida dela. Tem que ter profecia. Se não tiver profecia, a igreja se corrompe. Tem que ter profeta na casa. Tem que ter profeta na casa. Tem que revelar. Não pode subir oculto, não. Tem que revelar. Jesus de olho nela. Você quer água? Você não vai beber água sozinha. Traz o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. E aí, é isso que está faltando para o avivamento chegar, é ser sincero e verdadeiro, falar a verdade. Quer ser elogiado por Jesus, pelo Espírito Santo? Fala a verdade da sua vida. Fica ocultando o pecado.
eu não tenho marido. Aí Jesus elogiou, disse, falaste bem, elogio. Disse, isso falasse a verdade. E se fala a verdade, aí sim tem avivamento de Deus. Jesus disse, falaste a verdade, não tenho marido. Porque você teve 5 e agora o que tem ainda não é teu. Aí ela disse, tu és profeta. Imagine se não tem um profeta ali. Não, ela ia viver a vida de engano. Na obra de Deus, enganando, irmãos. Tem que ter profeta, irmão, na casa. Só que o povo está faltando só orar e buscar a Deus. Entregou o recado, ela disse, realmente essa água, ela já estava bebendo da água, né? Ela já estava bebendo da água. Falou a verdade, já começou a beber da água. E aí ela sai correndo para chamar o povo em Samaria, que realmente o homem que revelou tudo dela. Ela disse, revelou toda a verdade da minha vida. Talvez ela já tinha até esquecido de um dos maridos, mas Jesus revelou. Às vezes o pecado é tão grande, a ficha é tão grande, que tem alguns que já esqueceu. Mas o céu não esquece. Confessou, aquela mulher foi abençoada, saiu correndo. Saiu pregando, esse é o avivamento. Confessar, não adianta sair pregando por aí com a vida fora do altar. Ela só saiu para pregar, porque tem uns que saem pelas igrejas pregando aí, a vida está um bagaço. E não é revelação, é adivinhação. Não estou falando que não existe, eu sou pentecostal, gosto de profecias, línguas estranhas que dizem, eu congreguei numa igreja que um lado era pentecostal e o outro não era. Quando a palavra saía, que a língua estranha saía lá, o diácono saía correndo e disse, olha meu filho, para aí de falar em línguas. Como é que o Espírito Santo vai derramar o avivamento? Hoje nós estamos sabendo que nos Estados Unidos, o avivamento, eu vim conversando no carro, o avivamento chegou lá, numa universidade, uma capela, vários dias, sem parar, ininterrupto. Interessante que não tem ninguém para sair o nome de ninguém, só tem um lugar. Quando é avivamento não tem nome de pessoa, só tem o lugar. Lá não tem o cantor, não tem o pregador, não tem o pastor. Esse é o avivamento. Só sai o nome do Espírito Santo. Porque se sair um avivamento em um lugar, vai dizer, talvez seja o pastor, que é muito santo. O pastor precisa depender também de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando esse avivamento vai chegar, e o que é? Batismo com o Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Se não tem fruto de amor. Paulo escreve a carta a 1 Coríntios 13, dizendo que se tiver o dom de profecia, de língua, não, se não tiver amor, irmão, não tem como. Essa mensagem foi antes do dia de Pentecoste, aonde veio o derramamento do Espírito Santo de Deus. Jesus ministrou, a obra foi feita, como seus discípulos também receberam.
E aí no dia de Pentecostes, Jesus morre. Foi crucificado na Páscoa, ele morreu. Jesus morreu. Só que no terceiro dia ele ressuscitou. E ele deu uma ordem, andou com os seus discípulos 40 dias depois da ressurreição. No início da festa do Pentecostes, que é 50 dias, Pentecostes quer dizer 50. Então essa é uma das festas nacionais de Israel. E essa festa era uma com Pentecostes, a expiação e a Páscoa. A Pentecostes depois da Páscoa. E ela é conhecida, essa festa de Pentecostes, que era obrigatório 3 festas nacionais os homens estarem lá, como sem falta. Acredito só se fosse algo extremo, mas era necessário estar. E essa festa aqui era a festa do Pentecostes, a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes. Por isso estamos chamando o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era considerado já o último dia do Pentecostes, porque ela era conhecido como a festa da primícia. Também a mesma festa era conhecida como a festa das semanas. Primícia porque no primeiro dia da festa Israel plantava, Deus abençoava. No dia que começava a festa de Pentecostes, o primeiro dia, Israel tinha que, na plantação, ninguém tirava um grão sequer para comer da plantação até o início da festa de Pentecostes, porque os primeiros frutos da sua agricultura era levada para Deus, para o altar em Jerusalém. A festa começava, chegava lá, colhia o melhor. Era proibido tirar uma espiga de milho e comer. Era proibida por Deus. Então, chegava o dia, todo mundo ansioso para levar para Deus o melhor para Deus. Levava o seu feixe da primícia. Isso é primícia. É o primeiro. Levava para Jerusalém, entregava no altar de Deus, o sacerdote apresentava a Deus e a bênção era liberada. Você que é pentecostal, você faz isso? A primícia é para Deus? Você que é pentecostal, você entrega primeiro para Deus? E isso estava dizendo que as primeiras e as melhores coisas pertenciam a Deus. Você já entendeu isso? Você que é pentecostal, os primeiros frutos é para Deus? Ou são igual aqueles que estavam lá, que foi lido, a viúva pobre que ofertou 2 moedas. Jesus disse: esses daí estão entregando o que sobeja. Esses aí não são a primícia. A sobra, se sobrar, dá para Deus. Então ele entregava no altar, no início, no primeiro dia da festa do Pentecostes. E estava dizendo que as primeiras coisas, as melhores coisas, pertencia para Deus. E a partir daí, nesse período de 50 dias, o povo já podia colher. Daí, eles tinham liberdade para tirar os frutos, para se alimentar, para negociar o que eles quisessem fazer. Então, para nós que somos pentecostais, que falamos que somos pentecostais, porque a referência da festa
precisamos dar para Ele a primícia. O pastor está falando de dinheiro? Não. Falando do culto a Deus já é o suficiente. Dízimo não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Oferta sim. Então, eles entregavam, e também conhecido como a festa das semanas, porque era 7 semanas que corresponde a 49 dias. Por isso que diz o dia de Pentecostes, 7 semanas, 7 sábados e mais um dia. E esse dia aqui é o domingo, o dia do Senhor. Então 7 sábados era essa festa. E você sabe que o povo, o sábado então, que sábado, o significado da palavra quer dizer descanso. O sábado Deus estabeleceu para descansar, porque eles tinham trabalhado. Então, trabalha, descansa. Na lei era assim. Aí Jesus chegou, mudou tudo. Disse primeiro descansa, depois trabalha. Porque o domingo é o dia do descanso, conhecido como o dia do descanso, o primeiro dia da semana. Então hoje nós descansamos no sábado, o primeiro dia da semana é para descansar, que é para trabalhar depois. Lá não. Primeiro tinha que cavar poço para depois descansar. A festa das semanas, os 50, as 7 semanas, corresponde a 49 dias. E no último dia, que era o dia do Senhor, que era esse aqui, lá no início, era proibido o tal do fermento. Fermento podia nem ter em casa. Mas no último dia, 50 dias, todo mundo colheu, todo mundo foi abençoado, mas todo mundo na festa. Quem falta à festa pode não receber o avivamento. Tem pessoas que ficam escolhendo um dia da festa, que era obrigado a estar na festa. Tem pessoas que a igreja está em festa e estabeleceu uma festa. Ele escolhe o dia que ele vai e o pregador que ele quer ouvir. Se o pregador não der, não dá para ele vir. Aqui era obrigado, é pentecostal, tem que vir todos os dias da festa. Para nos 50 dias receber. Porque Jesus foi oferecido no primeiro dia como molho e foi recebido como Pai. A Bíblia diz que Ele é a primícia dos que dormem. Ele é a primícia, é o primeiro, Ele é o primeiro, irmão, que foi lá e voltou. E já tem um povo esperando já essa chamada, viu? Já tem um povo que já desceu, está esperando essa chamada lá. Quando ele chegar aqui, a trombeta tocar. E dessa vez, irmão, ninguém vai ouvir, ninguém vai ver, não, só os crentes. Porque a Bíblia diz que vai ser num abrir e num fechar de olhos. Então a primícia, então daí para lá o sacrifício, a festa, a adoração, colheita. Só que no último dia, que é este dia aqui, o dia de Pentecoste, que nós falamos que somos pentecostal, por referência de acontecer no dia. Então Jesus andou 40 dias depois que ressuscitou, e 10 dias aconteceu o Pentecostes. Foi exatamente na festa do Pentecostes que Jesus morreu, apareceu, morreu, ressuscitou, apareceu aos seus, andou depois da morte 40 dias, que ele morreu na Páscoa, foi anterior.
E os 10 dias ficaram esperando. Então Jesus, depois de ressuscitar, falou para a igreja: olha, ficai em Jerusalém até ser revestido de poder. E Lucas deixa registrado aqui no capítulo 2, versículo 1: ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Precisava de um endereço. Não é aonde você quer, é aonde já está estabelecido o lugar. Tem pessoas que quer estar aqui, quer estar ali, quer estar lá, e não fica em lugar nenhum. Ó, ficar em Jerusalém. Então está dizendo, precisa de um lugar e ficar reunido. Só para você entender. Só para você entender o que é pentecostal. E os que vão receber o avivamento de Deus, uma porção dobrada. Ficar reunido, só para entender. Tinha 500, em média 500 pessoas. Para entender, aqui não tem 500 pessoas. O espaço é grande. Então, já entendemos que lá, o local onde eles estavam, a casa onde eles estavam, era bem maior que isso aqui. E não era para um culto e voltar para casa. Era para estar lá aguardando a promessa. Quem tem promessa aguarda. Quem não tem promessa fica daqui para lá, para cá, e aí vai. Ele não para. Mas quem tem promessa, meu irmão, e fica o pé disso, não saio daqui até se cumprir em mim. Quer ser pregador, aí porque um dia hoje não recebeu uma oportunidade, ele vai para a igreja de lá, porque talvez lá vai ter oportunidade. Chega lá, não dá oportunidade, ele vai para outra e fica rodando. Se não der oportunidade hoje, fica tranquilo, a promessa vai cumprir. Não se preocupe. 10 dias, talvez seja 1 ano, 2 anos. Tem pessoas que depois de 10 anos que o ministério dele se levantou. Então imagine, o ambiente era maior. Você sabe que naquela época não era tão sofisticado como hoje. Banheiros, aqueles banheiros como aqui da restauração, né? Torneira, 3 chuveiros, vaso. Lá não tinha nada disso não, viu, meu irmão? Não tinha nada disso não, não tinha não. Mas a questão dele não era o ambiente, a questão dele era a promessa. A questão de quem estava ali, meu irmão, era a promessa que eles tinham. E eles queriam essa promessa. E você sabe, quem que cozinhava? Quem era bom na cozinha lá? Porque tinha que comer. Quem ficou responsável para arrumar as camas? Quem ficou responsável para varrer a casa? Porque não é possível 10 dias sem ninguém varrer a casa. Porque crente é um negócio limpo e organizado, né? Crente não gosta de sujeira. Não, crente não. Você chega na casa do crente, é uma casa cheirosa, é uma casa limpa. Não é verdade não? Pouca gente falou, meu Deus do céu. Fecha a porta aí, não deixa ninguém sair não, hein? Pelo amor de Deus. Aí, irmão, você conviver 10 dias, irmãos, com o ser humano não é fácil. Não estou falando que é fácil, não. Eu não vou dizer 500 pessoas, por crente que a gente seja. Tem coisas que saem do controle. Mas não pode fugir ou tirar a promessa que eu estou esperando. Sai hoje de manhã a fila para o banheiro. Toda manhã tem que tomar banho, claro. 500 homens e mulheres. E tinha homens e mulheres lá né, aguardando aqui. Então já entendemos que
Os 380 não teve paciência e não teve tolerância. Não tolerou. Às vezes um erro que o irmão cometeu, ele já condenou. Disse: é melhor eu sair do que ficar com ele aqui. E tem pessoas que estão abrindo mão da promessa por causa de um irmão. O irmão é uma bênção, irmão. Então eles ficaram nesse cenáculo, nesta casa, aguardando, porque a cidade estava toda cheia por questão da festa. Jerusalém era tomada aos 4 cantos da cidade. Vinha judeu de tudo quanto é cidade, circunvizinha. Então era lotado. As casas que alugavam, que cediam, era tudo cheia. Por isso que aqui estavam. Então você que está esperando a promessa do céu e não está suportando seu irmão aqui, eu não estou entendendo não, viu? Eu não estou entendendo não. Eu não estou entendendo como é que você vai chegar no céu sem falar com seu irmão. Eu não estou entendendo. Procura resolver logo, antes desses 10 dias. E o povo reunido, e essa luta, esse embate, evangelista Aldo. E o irmão demora no banheiro. Quando chegou, o irmão já comeu, o outro faltou, foi ter que entrar no jejum. Porque dividir, compartilhar, irmãos, tem que ser crente, irmão. Não é falar de ser crente, você quer conhecer o seu irmão, passa 2 dias com ele. Quer conhecer esse beijinho que você dá na testa aí? Passa 10 dias com ele para você ver. Ele vai se revelar na hora quem é ele. Aqui na igreja, no abraço e no beijo é uma bênção. O irmão não passou nem 10 dias. Teve um desses aqui que antes de 10 dias não aguentou mais. Talvez tem pessoa aqui que não está suportando. Você sabia que tem pessoas que não vêm no culto, que fica sabendo que o pregador, e ele não gosta do pregador, ou não gosta do levita? Não, eu estou te falando que isso é verdade. Tem pessoas que não vêm no culto, que fica sabendo. E quando ele olha de lá, que o irmão está sentado aqui, ele senta lá no final. Então você não está reunido, porque os que ficaram reunidos estava tudo ligado. Reunião. Estava tudo no mesmo propósito. Quando não está no mesmo propósito, não pode estar reunido, sempre vai abrir mão. Não é comunhão. A gente falava aqui, quando os irmãos estavam conversando, é comunhão ou grupinhos? Não é comunhão, é grupo. Era isso que a gente falava aqui na construção. Quando viu é comunhão ou é grupinho aí? Que se for grupinho, abre e divide esse grupinho aí. Na construção aqui tinha isso. Quando tinha um grupinho reunido, uns 3, 4, vem cá, como é que é? Isso aí é comunhão mesmo ou é grupinho? Se for grupinho, abre mão. Então aqui não era grupinho, aqui era reunião. Estava todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo. 10 dias chegou, mas eu acredito, quero dizer para você, se 10 dias não chegasse a promessa, eles esperavam. E você observa que a maioria não ficou. Às vezes nós estamos líderes, pastores, que pregam a verdade, né, irmão? Não é para encher coração de crente, não. Não é para isso. Senão Jesus pegava aquela mulher e dizia: não, vem para cá, bebe da água. Quero da água, bebe da água. Não tem aqui, não bebe água assim não. Jesus falou: aqui não bebe água assim não. Peraí. Eu preciso de saber de você. Cadê a sua família? Jesus disse: ih, rapaz, sempre ficou difícil você não falar a verdade. Como ela já não está. Reunidos no mesmo lugar, com o propósito da promessa de Deus. Não faltaram nem um dia.
Talvez esses 380 em média, né? A Bíblia diz em média, mais ou menos 500 pessoas, não era específica 500. O texto sempre fala mais ou menos, poderia ter uma variação. Talvez um dia antes, alguns saíram, não aguentaram. Talvez são aqueles que diz, ficou 9 dias participando. No 10º dia de manhã disse, eu não aguento mais não. Hoje eu já vou embora, vou para casa. Eu não vou, hoje é o último dia, eu não vou ficar não. Já participei de tantos 9 dias. Hoje, o último dia, já estou abençoado. A Bíblia diz que eles foram embora. Em média 380 abriram mão da uma das maiores promessas era receber porção dobrada do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles estavam, isso aqui foi pela manhã, quando isso aconteceu, já foi no domingo de manhã, em média 9 horas, e todo judeu até 9 horas eles estão em jejum. Quando de repente, olha só, de repente, e fechando o último dia na festa de Pentecostes, aqueles que entregaram a primícia, que foi os primeiros, no último dia da festa, que era esse dia, todos tinham que fazer em casa, da colheita que ele fez, pegar o trigo, amassar, fazer farinha, fazer um pão e levar para a casa de Deus, de novo para o altar. Lá foi o trigo ainda nos molhos, e nesse dia assim, no último dia, que é o dia de Pentecostes, eles tinham que levar 2 pães para a casa de Deus. Já era com fermento esses pães. Já era. Aí agora era o seguinte: da sua colheita você entregou a primeira, já da colheita dos 50 dias você tinha que chegar em casa, preparar, fazer o pão com fermento e levar 2 pães para a casa de Deus e colocar no altar. Que esses 2 pães aqui representa os judeus e o gentio. Você não entendeu? O dia de Pentecostes iniciou a igreja, que tanto faz judeu como gentio, é um só. Os 2 pães representam a igreja do Senhor, que não tem distinção, porque era o gentio, o judeu sempre se considerou melhor. Como existia a mistura e ninguém era perfeito, por isso que o pão tinha que ser com fermento, eles se achavam os tais, e aqui ninguém é bom. Na igreja de Cristo o bom é Ele. Aí, no dia de Pentecostes, foi iniciado a igreja do Senhor. Só que a igreja, Jesus disse, eu preciso ir porque precisa vir o Espírito Santo de Deus. E a expectativa, aí outro detalhe, tinha organização naquele lugar, viu, irmãos? Todos reunidos, mas existia uma liderança ali naquele lugar. Os 12 discípulos estavam, apesar de Matias, que foi lançado sorte, eles estavam aqui.
Mas quem era o líder da igreja era Pedro. No dia que derramou o Espírito Santo, que aí a cidade, todo mundo veio ver o que estava acontecendo. E aí começaram a crítica dizendo, é Deus esse negócio. Os espirituais logo sabem que é Deus. Mas outros já diziam, não, eles estão bêbados. Talvez tem pessoas que estão aqui, talvez tem pessoas assistindo na live, mas não está entendendo o que está acontecendo. Pode dizer como ele lá, sempre vai existir a crítica. Já estão dizendo que nos Estados Unidos aquilo ali é uma farsa. E quem está falando isso são alguns pastores renomados aí. Estão dizendo que ali não é o Espírito Santo, não. Estão dizendo que são farsas. São pessoas que não acreditam no mover do Espírito Santo de Deus. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Irmão, parecia o que estava esperando, todo mundo assentado. 120 pessoas assentados estavam esperando alguma coisa. Eu não sei como foi a vigília da noite, mas estava todo mundo assentado. Era o som de um vento. Irmão, nós sabemos disso. Hoje já não tem, mas eu sou da época ainda do fogo de lenha. Eu ainda peguei esse negócio ainda. Não era negócio do bujãozinho não, que não, lá tinha que abanar, sem vento. Essa brasinha que está aí, o vento do Espírito vai aquecer e vai acender. Não, sem o vento não dá. Quem gosta de churrasco sabe que o trabalho que dá para poder o fogo pegar, para poder começar o churrasco começar. E aqui não foi o vento, só o som o fogo pegou. O grupo de louvor, só o som, o fogo já pega. Tem momentos que é assim. Tem momentos que uma acorde aí, a alma quer pular. Um louvor muda de momento. Tem pessoas que já não fica sentado, já levanta. Então, veio do céu, irmão. Avivamento não é da terra. Pode ser barulho, pode ser vento, pode ser como for, mas o avivamento não vem da terra, o avivamento vem do céu. O barulho veio do céu, um som. O som não foi da terra que faz avivamento, não é o som da terra. O som que traz o avivamento é do céu, irmão. Eles entenderam que era o avivamento, porque não veio de entre os irmãos. Aí, o som, todo mundo entendeu e viu que era do céu. Esse som não é conhecido em qualquer lugar, irmão, só para nós que entendemos. Se fosse aqui, o som rompia aqui, o telhado, o forro e chegava. Não vinha pela janela, vinha por cima. E quem está esperando está atento, irmão. Todo mundo sentado, talvez como vocês aí. Atento, aguardando, está vindo do céu para mim. Quem está aguardando do céu aqui, irmão? Tem o louvor que diz que o homem prometeu, mas pode falhar. Mas o céu não. A não ser que você mude. O céu não muda. O céu não muda. Tem promessa que não chega, não é por causa do céu. O céu fez a promessa, mas você não fez juízo. Lembra que há uma crítica e teológica até, e alguns teólogos, em que lá no livro do Gênesis, lá em Noé, que está escrito, e Deus se arrependeu. Aí está dizendo que Deus não arrepende. Você está lendo no português.
Vai para o hebraico, ele vai dizer assim: e Deus mudou por causa do povo que pecou. Ali não é Deus que se arrependeu, Deus mudou porque fez uma promessa, mas você não é mais digno da promessa. Você não fez com que a promessa chegasse. Lembra de Israel? Quantas promessas Deus fez para Israel? Tão verdade que hoje ele ficou em segundo lugar e nós estamos em primeiro. Foi Deus que mudou ou foi Israel que mudou? Aí você vai ver na palavra, algumas vezes Deus mudou, você vai dizer, mas está dizendo que Deus não muda, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, com choque, aí você precisa estudar, precisa ir para a língua original, para você saber, porque senão você está pregando uma coisa que não é verdade. Você vai ver na Bíblia, escrito diabo, Satanás, sabemos que é a mesma pessoa. Aí você não entende porque fulano falou de diabo, está escrito diabo, e porque está falando Satanás. Quando fala de Satanás é porque ele está fazendo uma acusação. Satanás quer dizer acusador. Então quando na passagem está falando Satanás, ele está se referindo a uma acusação. Aí o diabo, nosso adversário. Então o diabo está falando de alguém que quer combater, adversário. Mas vamos voltar para aqui. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Irmão, não foi individualmente. Você tem uma língua que Deus te liberou, estranhas, outras línguas estranhas, e óbvio que eles falam aqui da língua no idioma, também no idioma. A língua de fogo é aquela que João falou. Disse, olha, eu batizo com água, mas está vindo um aí que eu não sou digno de desatar a sandália. Ele vai batizar com Espírito Santo e com fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo com a primeira. Qual foi a primeira? Línguas como de fogo. Com essas línguas como de fogo que pousou sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e condição, outro ponto. E passaram, depois que receberam a língua de fogo, e passaram a falar em outras línguas. Aqui são as tuas. São línguas estranhas que alguns lugares não aceitam. Problema dele. Irmãos, você que ainda recebeu, ore a Deus. Já está dizendo, ninguém vai entender, ninguém vai interpretar, mas o céu entende. Falam de Paulo e Paulo disse, eu falo mais língua que todos vocês aí. Quem fala em língua edifica de si mesmo. E diz que, porque mesmo Paulo falou que a língua precisa de interpretações. Existem duas vertentes para línguas estranhas. Existe a língua para adoração e a língua profética. Se eu falar em língua profetizando sobre a igreja, eu preciso interpretar, que a igreja precisa entender. Mas se eu falo em língua em adoração, eu posso orar em línguas. E adoração, Atos, o próprio Lucas escreve que eles falavam em línguas, magnificava a Deus. Em línguas, eles adoravam a Deus, engrandeciam o nome de Deus em línguas. E hoje a igreja já não busca mais o dom de línguas estranhas. É necessário batismo com o Espírito Santo. Pessoas se consagravam. Olha aqui, ó, o William, 2 anos e meio orando, pedindo batismo com o Espírito Santo.
Muitos que estão aqui, sabe o que é isso? Quando nós saímos da igreja batista, que não podia falar, e aí nós entramos numa outra dimensão, buscar o batismo com o Espírito Santo, e línguas estranhas, é uma das evidências, está aqui, ó. Uma das evidências que recebeu, está aqui, ó. Uma das evidências, eles começaram a falar em línguas estranhas. Eles não falavam em línguas estranhas antes. Então você está querendo avivamento, Deus pode derramar a línguas estranhas. Segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Por que habitando? Porque era festa. Homens judeus, eles tinham que estar, então estavam todos ali. Só que existia essa reunião, irmãos, que era daqueles que andaram com Cristo, estavam aguardando a promessa do Senhor. E eles ficaram surpresos quando eles começaram a falar nas línguas. Um falava e todos entendiam na sua própria língua. Isso só Deus. E eles ficaram perplexos. Interpelavam uns aos outros que dizia isto. Outros, porém, zombavam. Talvez seja assim. Tem muitos que zombam línguas estranhas. Estão aí. E tem um grupo que não faz parte do avivamento. Qual é? O desigrejado, ele não se reúne. Tem um grupo aí que ele quer tirar uma promessa. Eles não se reúnem. O negócio é só pelas redes sociais. Aí começaram a discussão. É de Deus. E os incrédulos dizendo, eles estão bêbados. Quando começa essa discussão, irmão, a liderança precisa se posicionar. Óbvio, liderança espiritual. Então levantou Pedro com os 11. Ou seja, a promessa vai chegar se a reunião, se estivermos reunidos, começando por aqui. Se a visão aqui for a mesma, começa aqui para chegar lá embaixo. Ó, tinha 12, mas 108 estavam aguardando começar por aqui para chegar lá embaixo. Levantou Pedro com os 11 e ergueu a voz, advertiu. Nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso, entrai, atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como os virdes, quando os virdes pensando, sendo essa a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas o que ocorreu é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Cadê os profetas de Deus? Existe a profecia e existe a palavra profética. Se você tem Deus na sua vida, ministra sobre a vida do seu irmão e vai acontecer. Uma palavra profética. Se tem Deus na vida, o Espírito Santo, cheio de Deus, profetiza sobre a vida. Cheio de ossos, sequíssimo. Vai viver ou não vai viver? O Senhor sabe. Ele disse, precisa você profetizar. Profetiza sobre os ossos secos. Crente está em casa, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, um parente, um vizinho, profetiza sobre a vida dele.
Porque o derramamento é para isso. Primeiro aqui, o primeiro ponto aqui, profetizarão, irmãos. Precisa existir profecia, está escrito. Se não estiver profecia, o povo se corrompe. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Olha só, vocês vão ter visões. Esse jovem precisa ter visão. Não, vocês precisam ter visão. Deixa nós aqui sonhar. Deixa nós os velhos aqui, os mais velhos, sei que todo mundo não vai pegar aqui em cima, né? Tem muito jovem aqui, né? Mas, hein, pastor Mazinho, pastor Carlos, deixa a gente nós sonharmos, irmãos. Deixa o projeto com a gente, vai profetizando, vai sonhando e deixa o projeto com a gente. Nós vamos sonhar em um projeto grande de Deus sobre as vossas vidas. A resposta de Deus. Para se reunir, precisa ter união. Por isso que eu estou falando de que esse povo que está esperando a promessa e não tem união com seu irmão, nós estamos aguardando. Eu já quero dizer para você, o avivamento já chegou. E o avivamento, você sabe se ele foi avivado ou não foi avivado. Quando ele só quer ficar dentro da igreja, ele não foi avivado. Aquele que foi avivado, irmão, ele sai para poder anunciar. Ele está disposto a sofrer pelo nome de Jesus. A Bíblia diz que depois desse avivamento, prenderam Pedro e João, açoitaram eles, prenderam eles, disse: olha, você não vai mais pregar esse nome de Jesus. Ele disse: é melhor obedecer a Deus ou obedecer ao homem. Soltaram eles. Quando ele chegou no meio do discípulo, ele disse: olha, nós não éramos dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Então você que está esperando o avivamento de Deus, uma mudança de atitude, de ação, como cristão que somos, para sair e fazer o ID, para que a promessa de Deus não fique só sobre nós, mas que a promessa de Deus venha alcançar almas aí fora. Porque o avivamento não é para ficar aqui, ele aviva aqui para nós sairmos. Para ganhar aí fora alma, porque isso aqui não é poço de Jacó. Poço de Jacó todo dia vai lá e bebe e volta. A mulher foi tão avivada que não quis nem mais o cântaro, mas levar, deixou vaso, deixou água, deixou tudo. É assim. Quando o avivamento chega, irmão, esquece as coisas naturais. Ela foi pegar a água, a luta era por causa da água. Quando ela recebeu, ela deixou o vaso, deixou a água e foi anunciar o evangelho de Cristo. Seja assim nas nossas vidas. Então, para você que é pentecostal, você que está recebendo, ou seja, o avivamento de Deus não é aquilo que Deus nos dá, mas uma resposta de Deus pelo aquilo que nós oferecemos a Deus. Vamos orar mais, vamos buscar mais. Eu já entendo que nós temos um período orando pelo avivamento. Nós temos madrugadas aqui orando pelo avivamento. Passamos lá
2 anos consecutivos, todos os dias orando na igreja, de noite e de manhã. Buscando de Deus resposta, buscando de Deus salvação. O Senhor nos abençoou tremendamente. E eu estava em casa orando e dizendo: nós estamos buscando um avivamento aqui. Deus derramou lá. O avivamento já chegou. É notório que uma porção daquela, Deus sabe, eu quero o avivamento. Que o céu libere o avivamento sobre as nossas vidas. Irmão, é o céu que vai nos abençoar. Se não ouvir do céu, não espere. O homem é falho. Livinha, faz um louvor. Então o vento que acende o fogo, nós estamos no mesmo lugar aguardando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o 2º dia. Tem o 3º dia e o 4º dia, que é de 9 da manhã a 9 da noite. Você que é pentecostal, faça parte dessa festa. Tem alguém aqui que não é ainda cristão, ou está afastado? Quer fazer parte desta promessa que Deus tem? Para você que ainda não é cristão, ainda não confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Tem alguém aqui que não é cristão? Não tenha vergonha. Ou que está afastado? Você, minha filha, é isso. Jesus te ama. Você não está aqui em vão. Foi Ele que te trouxe. Porque Ele tem um propósito. Era necessário você estar aqui. Porque Ele quer fazer aquilo que você hoje vai oferecer, vai vir a resposta de Deus sobre a sua vida. Tem mais alguém aqui que está afastado ou ainda não confessou, um convidado? Tem mais alguém? E hoje quer entregar a sua vida a Jesus. Quer fazer parte desta promessa de Deus. Não é a promessa do pastor Joselito, não é a promessa dos obreiros, mas a promessa de Deus. Peço que esteja orando. Eu já digo, ali tem uma irmã que ainda não serve a Cristo. Deus preparou uma festa como essa para alguém que não serve a Cristo. Escolher vir para a igreja, tem algo acontecendo no céu. Tem algo acontecendo no céu. Deus te conhece. Deus sabe da tua necessidade. O que você colocou nesta noite aqui, pedindo a Deus, Deus tem para te dar. Hoje é noite de mudança, de transformação e de restauração para a sua vida. E restaurar é voltar os sonhos. Sonhos que para você já morreu. Jesus quer restaurar hoje os teus sonhos. Pode louvar.
Você quer receber uma oração, minha filha? Você quer vir para orar por você? Cadê o S. Clay? Pastor Mazinho mandou chamar para fazer uma oração por você. Cadê você, meu filho? Cadê ele? Está aqui, Pastor Mazinho? Cadê você? Isso. Você quer uma oração, minha filha? Vem aqui. Isso, traga ela, traga ela. Oh, Ramon. Glória a Deus. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Glória a Deus. Isso. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? E o que é que os anjos Aleluia! que os fazem cantar? Deus está aqui neste lugar. E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem, que os fazem cantar? Louvado seja Deus. Isso. Vem o obreiro aqui, ajuda aqui. Isso. Cadê? Isso. As irmãs aqui, já está aqui. O milagre quem faz é Deus. E como eu falei, o avivamento é uma resposta de Deus daquilo que você vai oferecer no altar de Deus. Aquilo que você vai colocar nesse altar. Para Deus, no altar do seu coração, vai vir a resposta de Deus para você. Estenda as vossas mãos. Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai que estás no céu, santificado e exaltado é o teu nome, o nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, em que todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus é Senhor. Nessa noite nós estamos aqui na autoridade do nome de Jesus. Repreendemos toda acusação, repreendendo toda palavra contrária sobre estas vidas, Senhor. O Senhor é um Deus de promessa, a tua promessa não falha, Senhor. Quem sabe nesta noite, como filho pródigo, que foi que voltou nesta noite, abraça, transforma, muda, Senhor. Coloca uma veste nova, um anel no dedo, calça os pés. E a tua palavra diz que a festa no céu, quando o pecador se arrepende, não é vergonha se arrepender, vergonha é não se arrepender, vergonha é não confessar que Jesus é Senhor sobre as nossas vidas. Que caia nesta noite os principados, potestades, demônios que lutaram contra estas vidas, contra essas almas. Nós desfazemos agora no mundo espiritual toda ação do diabo. Seja desfeita agora no mundo espiritual, que caia agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Estão aqui essas almas, essas vidas que o Senhor criou, o Senhor formou para a glória do teu nome. Deus, confirma nesta noite a bênção, a vitória, a promessa. A tua palavra diz que mesmo a árvore cortada, a sua raiz sobre a terra, mas ao cheiro das águas dará ramos como planta nova. Seja nesta noite, nesse altar, os sonhos sendo realizados, as tuas promessas nesta noite sendo restaurada para o louvor e para a glória do teu nome. E seja curado, seja renovado, todo enterro hoje está sendo cancelado.
quebrando, Espírito Santo, nessa noite. Vai desfazendo no mundo espiritual as barreiras laço de morte, do mundo espiritual. toda enfermidade, Toda resistência caia por toda terra agora. maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora em nome de Vai fazendo Jesus. agora. Seja Deus, toma essa alma nas tuas mãos. Toma essa vida, toma a sua família e os projetos. Vai realizando agora o teu querer e a tua vontade. Vai fazendo a obra, vai curando a alma nesta noite, vai restaurando, vai abençoando. Em nome de Jesus. A palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos, diz que com o coração se crê para a justiça, mas com os lábios se confessa para a salvação. Talvez vocês já disseram: eu tenho Deus no meu coração, mas ainda não confessou. Quem tem Deus no coração, verdadeiramente vai fazer notório que Deus é na vida dele e na vida dela. A decisão é de vocês. O resultado vem do céu. A decisão é de vocês. A escolha é de vocês. Deuteronômio está escrito: coloquei a bênção e a maldição. E ele está dando a dica: escolhe a bênção e viverás. E a bênção é seguir a Deus e fazer a vontade de Deus. Quem quiser reconhecer que Cristo é Senhor da sua vida, você vai levantar a sua mão. Você vai levantar a sua mão e vai dizer: eu preciso de Deus. Eu preciso que Deus faça na minha vida. É você que vai tomar a decisão. Se eu pudesse, eu levantava a mão de todos vocês. Mas a decisão é de vocês. Se houve erro, que cometeram erro, foi vocês, não fui eu. Então é vocês que devem no mundo espiritual quebrar. Reconhecendo Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. E você vai sair daqui com o seu nome escrito no livro da vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Só você levantar a sua mão. Você quer entregar sua vida a Jesus? Você só vai levantar a sua mão. Você quer entregar sua vida a Jesus? Você vai levantar a sua mão. Vai, levanta a sua mão. Aplauda Jesus. Aplauda. Aleluia! Ouço cadeias quebrando. É noite de salvação. Você não sabe o que está esperando dessa porta para lá. Depois dessa porta, ouço cadeias quebrando. Quebra nessa noite. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu quero dizer algo para vocês aqui. Vocês já estão saindo abençoadas. Não é porque você não levantou a mão, a bênção está. Só em estar aqui, nesse culto, vocês estão sendo abençoados. Mas a bênção maior é depender dele. Daqui para lá, nós vamos estar orando pela vida de vocês. Da porta para lá, Deus guarde a vida de vocês. Deus abençoe. Amanhã tem mais. Deus abençoe. Isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Poder sentar, aplauda Jesus. Aqui, deixa eu orar aqui. Deus abençoe. Deus, em nome de Jesus. Quem faz a obra é o Senhor. A tua palavra diz que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Está aqui o teu filho.
conhecedor da tua palavra. Aviva nesta noite, acende a chama. Ele não vai precisar sair para comprar, porque aqui ele está recebendo o azeite. Toma nas tuas mãos, completa a boa obra. Faz a obra, Senhor, na vida do teu filho. Que o teu nome venha a ser glorificado. Que o nome dele, Deus, seja soprado sobre as nações. Vai desfazendo no mundo espiritual toda resistência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mauro, meu filho, traga aqui rapidinho a sua filha. O horário tá bom. Vamos apresentar a filha aqui de Mauro. Olha aí, a bênção. Vai apresentar, não vai batizar.